Aí todo mundo tem que aceitar, né? As imagens de vocês todos vão ficar nesse vídeo, que vai ficar no nosso YouTube e tudo mais. Então, boa noite a todos, muito bem-vindos para esse evento sobre... É um bate-papo, uma roda de conversa, né, Luiz, sobre reforma tributária, e a gente achou que valeria a pena aproveitar esse momento para prestar contas, para, enfim, botar um pouquinho do que a gente tem feito para vocês rapidamente, né, sem aborrecer vocês, mas de um jeito que a gente possa contar um pouquinho do que tem sido feito, especialmente depois da entrada da Blanche Amâncio, que tem trabalhado de forma intensa e extensa, né? Espero que esteja num tamanho que vocês consigam ver. Está dando para ver bem, Ana? Tá, ok. Então, o trabalho da Blanche começou em junho, pouco depois da nossa eleição, em abril, né, do Luiz Meyer, minha e de toda a equipe, da nova coordenação, né? E já no Prêmio PNBE de Cidadania, ela teve um papel importante, né, na divulgação dos releases, né? A gente gravou um vídeo sobre o prêmio que foi divulgado em várias mídias sociais. O prêmio foi, enfim, divulgado por um grupo exclusivo de jornalistas e também num grupo de relações e assessorias, né? A BAG mandou um link do release do prêmio, uma associação importante de âmbito nacional, né? Outras mídias também deram destaque para o nosso prêmio, né? Ah, Independente da grafia PNBE, mas esse Observatório Terceiro Setor deu divulgação ao prêmio, enfim, um veículo bastante lido, também enfim, nacionalmente, né? E depois veículos que leram o release de divulgação dos 4 premiados selecionados pelo júri, tem essa relação toda aqui e tem, enfim, revistas, jornais e outras mídias, né? Band News e tudo mais, né? Esse aqui é um resumo do que tem sido divulgado, né? Mesmo que o cara não tenha republicado, ele abriu e leu o que o PNBE está fazendo, né? Como diz a Blanche, a maior dificuldade é que todo mundo pensa que é partido político, né? Ouve falar em PNBE, pensa que é partido de alguma coisa, né? Então, requer uma reeducação da mídia para explicar o que é pensamento nacional das bases empresariais, né? No Pacto Nacional pelas Desigualdades, Paulo, a gente teve uma boa repercussão, né? Não só no nosso manifesto, né? Como na sua presença e no seu abraço em nome do PNBE para o ODED, para toda a equipe lá. E esse material todo, Ana, me corrija se eu estiver falando besteira, por favor, pode tirar o seu som e ficar aí. Fábio, não é bem isso, é isso, isso. Então, aqui está Paulo Feldman. Mais uma vez, obrigado, Paulo. Isso deu repercussão e tudo mais. O Weber, com a Georgette Lemos, de Racismo e Desigualdade, foi divulgado um release para a imprensa tradicional. A FECAP News, que vai para milhares de alunos, Percival, divulgou isso bastante internamente, né? E o próprio evento deu uma repercussão muito boa no dia e depois também, ainda como reflexo disso tudo, né? No Dia da Democracia, a gente criou um post e fez um manifesto, né? Saiu um artigo em seguida, em outubro, sobre o falso dilema. Ana, fala. Blanche acabou de entrar na sala. Oi, Blanche, bem-vinda. Estou mostrando um pouquinho do seu trabalho aqui, sou seu propagandista maior. Então, o artigo que a gente fez com revisão da Blanche, da Ana e do Luiz foi para a mídia, era para falar um pouco de violência na escola, mostrando que violência na verdade, uma consequência de má remuneração, de má estruturação, de outras mazelas das escolas, né, que geram desigualdade, sempre no foco da desigualdade, né? E aqui está a boa repercussão que esse material teve, né? E aqui também, né, Blanche, né, Ana? Também é do artigo, né? Então, ela tem pedido artigos nossos do PNBE, alinhados com a questão da desigualdade, que é o nosso foco. Eu estou aproveitando o ensejo e fazendo pedidos para artigos que vocês tenham feito e que a gente possa publicar, como sendo artigo do Paulo Feldman do PNBE, do Gilson Rasador do PNBE, do Luiz Meia do PNBE, e assim por diante, né? Quer dizer, cada um de nós tem outras camisas, outros chapéus, mas esse aqui é o chapéu
do PNBE, né? Aí saiu uma entrevista longa até, que eu fiz eu achei que era para um youtuber, mas aparentemente tem outras qualidades, não é isso, Blanche? É, tem, Ana. Diga, porque está gravando, pode falar. Não, é isso mesmo. Tá. Então, foi uma entrevista legal, o entrevistador gostou do que eu falei. Foi basicamente o ideário do PNBE, falei sobre desigualdade, falei sobre reforma política, as coisas que a gente discute aqui dentro, e para isso é muito importante a gente muscular, a gente discutir, a gente entender o que acontece, como a gente tem feito e vai fazer hoje também. Depois tivemos um manifesto no Dia da Consciência Negra, que foi divulgado e postado nas mídias sociais. Fizemos aquela consulta interna e depois isso se transformou num release pequeno sobre a questão do projeto de lei do Hamilton Mourão para inocentar o pessoal do 8 de janeiro, né? E esse aqui eu preciso de ajuda sua e da Blanche, Ana, esse trecho que está aqui. Blanche, Ana, Diga, pode dizer. eu preciso da sua ajuda para explicar o que é esse trecho que está na tela, só para relembrar. Esse é o manifesto contra, né, o projeto do Hamilton Mourão, que anistiava Ah, os ok, baderneiros de 8 de janeiro. perfeito. Tá. E nós E, fizemos uma nota sobre isso. uhum, e que Não um deu. artigo, mas uma nota. E aqui os veículos que abriram, Le Monde Diplomatique e outros que abriram esse manifesto, né? Também foi publicado post no Instagram, Facebook e LinkedIn. A entrega do prêmio PNBE de Cidadania foi feita finalmente para a Isolda, né? Na verdade, a secretária da Maria Isolda, aqui é da Maria Isolda, foi publicado no Instagram, Facebook e LinkedIn. Um amigo do PNBE, que é o Roberto Nogueira Ferreira, que é assessor em Brasília, entregou para essa pessoa que trabalha diretamente com a equipe. Nós fomos, Silvan, fotografados, cumprimos a nossa tarefa, falta só o Edu Lira do Gerando Falcões, né, Ana? Isso E mesmo. aqui o clipping que isso gerou também em função disso e do próprio prêmio, né? Então eu vou com isso terminar. Então aqui são todos os outros press releases e antes de terminar eu vou. Não, aqui tem também a identidade visual nas redes sociais. Blanche, quer explicar essa parte rapidinho? A Blanche me disse que está acompanhando, está ouvindo, porque ela está em outro compromisso. Tá bom, Mas o ok. que a gente fez foi, com a ajuda da Blanche, né, todo o mérito dela, foi repaginar nossas redes sociais, organizar os temas, para a gente poder ser mais atraente para quem ouve o que a gente fala. É isso. É isso aí, gente. Então, esse material vai ser enviado para todos, né? Aqui tem o nosso ideário e por que participar. A gente quer crescer a base, quer crescer a diversidade interna do PNBE e quer crescer, acima de tudo, a capacidade de interferir na realidade nacional, né? Então, feito essa introdução, eu passo a palavra para o Luiz Meia, que vai fazer a condução dos trabalhos de hoje, bate-papo sobre reforma tributária. Oi, gente. Hoje é uma segunda edição, nós tivemos um bate-papo como esse tempos atrás, e agora quisemos de novo reunir vocês para ouvir o estado atual da situação. Muita coisa andou, então agora a gente já tem um outro patamar das discussões, né? Dessa discussão que está aí encravada no país há muito tempo e parece que está indo para algum desfecho, não ideal, mas pelo menos que seja o possível. O que foi definido como regrinhas básicas para a gente é 10 minutos de apresentação para cada um de vocês. Então, começando pelo Paulo Feldman, depois pelo Luigi, depois pelo Gilson, depois Percival. A gente vai ser chato, né, Fábio, de mostrar os 10 minutos, para que depois a gente possa ir conversando e aí vocês vão ter mais tempo para poder esclarecer e aprofundar, tá bom? Então, começando, Paulo, a palavra é tua. Bom, muito obrigado pelo convite que o PNBE me faz. É uma honra enorme estar aqui e agradeço também o fato de ter me colocado na frente, porque
Eu tenho esse compromisso que eu tenho que dar aula às 7 horas, toda quinta-feira. A única noite da semana que eu dou aula é quinta e é 19 horas. Termina semana que vem. A partir de dezembro não tenho mais isso. Bom, sobre a reforma tributária, é claro que essa reforma tributária tem que ser saudada. Foi algo muito positivo que aconteceu para o nosso país. São muitos anos que se tentava aprovar uma reforma tributária mais ou menos como essa, que resolvesse o chamado hospício tributário que nós somos, aquele emaranhado enorme de impostos que ninguém entende, que exige, me desculpem os advogados, mas eu tenho 2 filhos, inclusive, que trabalham nessa área, então posso falar. Advogados tributaristas ganham muito dinheiro nesse país por causa dessa confusão toda. Então, espero que agora a situação fique mais clara, mais lógica, e como é a maioria dos países. Então, nesse aspecto, foi muito bom. Onde estão os problemas? Bom, primeiro problema fundamental: esqueceu-se do imposto de renda. Não é que esqueceu-se, claro, estou exagerando. Não discutimos o imposto de renda, principalmente o imposto de renda das famílias muito ricas. Sabemos que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Estamos vergonhosamente entre os 10 piores países na lista da revista Economist, ao lado de países africanos muito pobres, estamos lá. Bom, não é nesta reforma que passou que nós vamos mexer com isso. O imposto de renda das pessoas muito, muito ricas continua do mesmo jeito, ou seja, uma alíquota efetiva baixíssima, muito mais baixa de qualquer um de vocês aqui. Vocês, com certeza, pagam mais imposto de renda do que esses 2, 3% de famílias brasileiras super ricas. Em primeiro lugar. Então, essa foi uma deficiência, mas eu entendo que foi uma jogada política, talvez do governo, talvez do parlamento, para que fosse aprovada alguma coisa. E foi, que foi a reforma essa aí, que mexe basicamente com consumo, imposto sobre consumo. Nesse aspecto, eu acho que melhoramos muito. Então, eu espero, como brasileiro, que muito rapidamente entre no Congresso em discussão a reforma tributária real, que vai mexer com o imposto de renda das famílias muito ricas e vai promover uma distribuição de renda extremamente necessária nesse país tão desigual. Bom, qual é o outro grande problema? Essa reforma que acabou de passar comprova algo que a gente já sabe, que a gente é o país dos lobbies, né? Somos o país dos lobbies. É impressionante, porque os Estados Unidos também tem muito lobby, mas lá a coisa é regulamentada. Aqui não, aqui a coisa é selvagem. Então, no último minuto, quando estava lá para ser aprovado no Senado, faltava 30 segundos para aprovar, enfiaram coisas totalmente inesperadas. Não sei se vocês leram, mas tem um artigo na Veja dessa semana muito interessante sobre isso. Por exemplo, entrou uma isenção para taxista, na última hora, que vai custar R$ 1 bilhão por ano para o país. Taxista não vai pagar mais imposto quando compra carro. O custo disso são 250 mil táxis por ano, segundo a revista Veja. Isso vai custar R$ 1 bilhão por ano. Então, o que acontece? Quando a gente faz esse tipo de coisa, e os lobbies foram muitos, esses lobbies de última hora foram muitos, a gente acaba confirmando aquilo que o Marcos Lisboa, que foi presidente do INSPER, fala com muita propriedade, que a gente é o país da meia entrada, né? Então, a gente cria a meia entrada, mas é claro que alguém está pagando por aquilo, né? Então, é o caso, alguém vai pagar por esses taxistas e por uma série de outras coisas que foram colocadas na última hora. Bom, quem vai pagar? Todos nós. Todos nós. Por isso que o IVA, o imposto principal, já está
com uma alíquota provável de 27,5%. Eu lembro que, há um ano atrás, quando se falava da reforma tributária, o PNB convidou aquele deputado Aguinaldo para vir aqui falar, que já se pensava em criar um IVA, a alíquota que se falava certamente seria algo inferior a 20%. Já está em 27,5%, por causa dessas isenções todas. Cada hora que aparece uma nova isenção para alguma categoria, evidentemente, o IVA tem que crescer. Então, essas coisas são muito ruins, né? A gente, com essa reforma tributária, a gente aprende várias coisas. Uma delas, que nós realmente temos que regulamentar o lobby nesse país, e isso não pode acontecer da forma selvagem como acontece, sempre no último minuto, sem que haja maiores discussões. Então, isso precisa ser moralizado. A outra coisa importante que eu acho que a gente aprende com tudo isso, foi ótimo que passou, foi ótimo que o Congresso, a Câmara, o Senado aprovaram, mas uma coisa que fica cada vez mais clara nesse país é que há dois centros de poder que pensam de forma diferente e nem sempre eles conseguem chegar num denominador comum, que é o Poder Executivo e o Poder Legislativo, né? Tem uma força equivalente os dois. A gente não consegue dizer hoje quem tem mais poder no Brasil. É o Lula ou é o presidente da Câmara e o presidente do Senado, né? Quem tem mais poder? Todos têm poder e isso é um problema para o país. E isso não é bom. Então, eu queria então terminar a minha fala, que eu acho que está terminando aqui o meu tempo, dizendo o seguinte, que eu acho que o PNB tem que voltar a encampar aquela bandeira. A grande bandeira do PNB tem que ser a bandeira do parlamentarismo, porque a gente não tem cabimento a gente ter Congresso que não pensa do mesmo jeito que o presidente. E isso é o que acaba atravancando o nosso país, é o que vai atravancar a Argentina agora, evidentemente, que o Milei, não sei se alguém é favorável ao Milei, eu não sou, mas com certeza o Milei não vai conseguir fazer nada, porque o Congresso é peronista. Então, vai ter uma situação muito parecida com o Brasil. Essa situação é que explica o atraso da América do Sul. Todos nós, sul-americanos, temos esse problema, que nos complica a vida, porque o executivo quer uma coisa, o legislativo quer outra, não se entendem. Como é que a gente resolve isso? Com parlamentarismo. Eleições únicas, partidos fortes, e quando você tem a eleição, você escolhe o primeiro-ministro, que vai ser o partido majoritário. E pronto, a gente resolve os problemas todos. Essa seria a lição mais importante que eu acho que a gente deveria aprender desse episódio todo da reforma tributária. Mas eu diria o seguinte, apesar de todos esses pontos negativos que eu coloquei, eu, como brasileiro, estou muito satisfeito, porque eu acho que foram anos e anos que a gente tentava ter uma reforma tributária que acabasse com o emaranhado de impostos e com a burocracia, que é uma coisa que tira a competitividade das empresas, né? Aqueles dados horríveis que vocês todos já devem ter ouvido falar. No Brasil, uma empresa gasta 1.600 horas por ano só para fazer os cálculos tributários, coisas horríveis que a gente é o campeão mundial. Isso eu acho que vai resolver. Agora vamos ter poucos impostos e a coisa vai ficar muito mais simples. Mas, evidentemente, o Brasil tem essa coisa de as pessoas quererem levar vantagem. E só para finalizar, vejam o que está acontecendo agora com o ICMS. Quer dizer, acabou de aprovar a reforma tributária, o que os governadores estão querendo? Aumentar o ICMS. Aumentar porque, poxa, não sabemos o que vai acontecer quando tiver um novo imposto. O novo imposto só vai vigorar em 2029. Mas os caras já querem mexer no ICMS desde já, achando que vai dar algum problema lá na frente, etc, etc. É a questão de... É a lei do Gerson, né? Quer levar vantagem em tudo. Então, essas coisas culturais do Brasil, do brasileiro, a pressão, o lobby, querer levar vantagem, são coisas culturais dificílimas de se resolver, mas tem que ser atacado.
São problemas que têm que ser atacados, e eu acho que são lições que a gente aprendeu com esse processo todo da reforma tributária, que eu insisto, porque vou terminar agora, foi algo positivo que aconteceu para o nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, e acho que fiquei exatamente nos 10 minutos. Rapaz, pontualidade britânica aqui, ó. Despertador até tocando aqui. Luigi, agora é contigo. Acho que você tem uma apresentação, não é isso? Tá sem som, Luigi. Está sem som, Luigi. Não, Tá eu no queria mute. que, por favor, Davi, põe só a primeira folhinha da minha apresentação, a número 3. Essa daí. Bom, Paulo, muito boa a explicação sua, mas eu tenho que te parabenizar por ter 2 filhos tributaristas, que eles vão ficar ricos de uma maneira impressionante. Você vai ganhar muito dinheiro, você não precisa mais ser professor de nada, viu? Eles vão sustentar muito bem. Parabéns. Eu Isso aí. achava o contrário. Pois é, mas acho que não vai acontecer isso, vai ser muito bom para eles. Olha, filosoficamente falando, o processo da reforma de cobrar no consumo, eu acho razoável isso e é preferível ser esse do que a atual situação hoje de nós cobrarmos na origem, né? Acho que isso é importante da reforma. Agora, veja bem, eu estou apresentando esse projeto, essa planilha aqui, a apresentação, para saber como é que está dividido o nosso PIB. Nós estamos divididos em PIB agropecuário com 6,6%, extração mineral 2,9%, indústria e transformação 12,3%, que é exatamente o setor que mais vai ser prestigiado e privilegiado nessa reforma, vai acabar com a cumulatividade, vai dar disponibilidade para todas as despesas serem consideradas como despesa, isso vai melhorar exatamente o benefício fiscal para a indústria, que é o setor que mais vai ser beneficiado. Nada contra isso, hein? Pelo amor de Deus. Construção civil, 4,1%, comércio, 12,5%, 6,9% setor financeiro, serviço público, 17%, e serviços privados não financeiros, 37%. Isso soma todos os setores de serviços que são 74,1%, que mantém hoje exatamente o emprego no país. E nós estamos calcando toda a reforma baseada exatamente em 12,3%, praticamente, porque os outros setores vão pagar a conta. Como você falou, se tiver exceções, quem vai pagar é aquilo que não tem exceções. Então, as pressões que foram feitas durante esse período não é só lobista de gente graúda, não. É lobista, por exemplo, você mesmo falou do taxista. O fulano foi lá, viu que tem um senador que defende esse pessoal e resolveu emplacar uma emenda ou uma participação. Por isso que existem pressões em cima do sistema, porque se o sistema é muito pressionado e a alíquota é muito alta, todo mundo vai querer se defender. Inclusive os próprios governadores que estão fazendo isso, exclusivamente porque para aumentar a sua margem de arrecadação, porque o governo federal vai devolver para quem tiver perdido mais. Então, quanto mais for a margem que ele está aumentando agora, evidentemente, lá no futuro, o governo vai ter que devolver mais todo esse dinheiro através do fundo lá de compensação entre estados e municípios. Isso tem um ditado italiano que diz: "Fatta la legge, trovato l'inganno". Feito a lei, automaticamente se acha uma forma de burlá-la ou de contorná-la. É o que estão fazendo. E, principalmente, os governadores, desde cara, já viram que iam levar chumbo. Espera, deixa eu preservar isso, porque se o fulano me aumentar e eu não aumentar, tanto é verdade que todo mundo aumentou praticamente para 20% o ICMS, a menos Piauí, que foi para 21%. É uma defesa do Estado que eles estão se defendendo. Estão se defendendo da futura tributação. Uma transformação que leva 7 anos para ser implantada, eu acho inadmissível isso. Primeiro porque o IVA já está testado desde os anos 60, já se sabe como funciona. Então, eu falei, inclusive, isso para o Raul. Pô, Raul, por que você precisa esperar 7 anos para implantar isso quando você já tem um teste do processo? Se o imposto é bom, você pode implantar no dia seguinte, não precisa esperar 7 anos para fazer isso.
Inclusive, nós vamos trabalhar 7 anos com 2 sistemas. Então, os tributaristas, os advogados, vão nadar de braçada. Para você ver que, só um exemplo que está acontecendo agora, um sistema de tributação que foi criado para melhorar, por exemplo, a arrecadação e o controle da Previdência, que é o E-Social, ele teve um problema técnico que fez com que essas empresas que quando despedem o funcionário, têm que informar o sistema das alterações pagas e dos impostos pagos, não funcionou, e ele está emitindo multa para todo mundo que pagou, que dispensou o funcionário, porque não tem informação, a informação não chega corretamente no sistema. Isso é um erro de sistema, não é erro de previdência nem da Receita Federal, apenas erro de sistema. Imagine quando você vai alterar toda uma sistemática que hoje existe para um novo sistema. O que pode acontecer só de erro de sistema, hein? Você é de informática, você sabe quando isso acontece, Paulo. Então, só isso já dá um problema seríssimo para ser contornado. Por isso que, quando nós fomos fazer o depoimento, que eu fui fazer o depoimento lá no Senado, e me perguntaram quais são as suas reivindicações, o senador Braga falou, nós viemos aqui, não temos nenhuma reivindicação. Porque como nós representamos vários setores, deveria cada um se mandar a sua reivindicação, eu tenho que vir aqui fazer a uniformização de todos os setores, e não só de um setor. Então, nós viemos aqui pedir uma única coisa que serve para todo mundo, que é a desoneração da folha de pagamento. Com a desoneração da folha de pagamento, você dá a oportunidade para toda a empresa, inclusive não só do setor de serviço, mas dos outros setores, se beneficiarem da diminuição da carga tributária sobre folha de pagamento, coisa que não foi colocada. E deveria ser antes feito isso para depois fazer a reforma que estão preconizando hoje. Hoje, eu diria para você que, sem a desoneração da folha de pagamento, essa reforma vai ser um caos. Vai ser um caos porque vai aumentar a carga tributária e vai deslocar a carga tributária do setor industrial para o setor de serviço. Como a gente tem, eu mandei um estudo feito agora, ultimamente, para vocês analisarem, e lá te dá as informações, efetivamente, do que isso resultaria com essa implementação do sistema atual. Você está falando em 27,5, Paulo, pode chegar a 30, ou mais do que 30, em função exatamente dessas exceções, porque nenhum técnico do próprio governo, e especialmente o Bernardo Api, nunca apresentou uma alíquota clara, objetiva. Se ele sempre fala, olha, nós vamos ver depois com as emendas, com as leis complementares, onde vão ser estabelecidas as alíquotas, é que nós vamos dosar qual seria a alíquota final, né? Isso pode movimentar o tempo todo e pode ser pressão de todo dia. Imagine se hoje só na PEC, que é um esqueleto da ideia, depois vem a enxertada, através das emendas parlamentares, as leis complementares, vão ser enxertadas as realidades. O que vai acontecer nesse momento, as pressões que podem acontecer na última hora, com todas essas pressões dos vários setores que estão envolvidos. Por exemplo, você tem o setor farmacêutico vai ser desonerado quase que totalmente, um monte de remédios que tem aí vão ser desonerados 100%. É viável, é favorável, nós temos que realmente diminuir o custo para essas áreas de saúde, por exemplo. Mas o médico, por exemplo, que vai receitar o remédio que está desonerado, ele vai ser onerado em 25%. Por que um setor de serviço que precisa ter, que hoje está empregando, vai ser onerado em função de outros setores que estão empregando cada vez mais, cada vez menos, né? A indústria, infelizmente ou felizmente, eu diria até, cada vez mais está automatizada, está informatizada e vai empregar cada vez mais. Então, é no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Enquanto que o setor... Luigi, Diga. 2 minutos, tá? 2 minutos? Então, vou encerrar. Era isso que eu queria apresentar, mas dizer para vocês, nas nossas simulações que a gente fez, se nós tivéssemos implantado a folha de pagamento, desonerar a folha de pagamento e dos INSS, dos 20% do INSS, do INCRA e do salário de educação, nós teríamos hoje uma arrecadação maior de 300 bilhões se nós tivéssemos feito isso ao longo dos anos 2000 até a data de hoje. E nós tivemos em caixa 300 bilhões se aumentar a carga tributária sem nada, criando uma contribuição sobre a alimentação financeira com 74%, 0,74% de alíquota.
Por isso, nós continuamos defendendo a desoneração da folha de pagamento. Obrigado. Obrigado, Luigi. Muito legal esse contraponto aqui ao Paulo, vai dar um caldo legal. Gilson, você? Eu vou avisar 2 minutos antes, tá bom? Pode ser. Bom, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por fazer parte, me permitirem que eu faça parte dessa mesa de debates. Eu acho que tem temas muito importantes para serem tratados. O tema é muito importante e a gente deve, sempre que possível, trazer o entendimento de cada um a respeito. Eu comungo com a ideia do professor Paulo em relação à importância e a oportunidade da reforma tributária. Não tem mais como conviver com a situação do manicômio tributário, como chamou o Becker. Mas chama atenção, nesse momento, a atitude dos estados de aumentarem a alíquota do ICMS, a alíquota modal do ICMS para se resguardar. Eu lembro da época, eu que sou meio jurássico, lembro da época do governo Sarney e do Collor, que haviam congelamento de preços. Os comerciantes, a indústria, se precaviam de um possível congelamento de preço, aumentando previamente os preços. Quer dizer, um aumento preventivo. E por que isso acontecia? Porque lá, à época, não se acreditava no governo. Os comerciantes, o povo, de uma forma geral, não acreditava nos governos. Hoje, me parece a mesma situação. Os estados estão fazendo um aumento preventivo porque não confiam no legislativo. Então, querem se precaver de eventual perda de receita no futuro em função das alterações da mudança. Mas isso é um ponto. Os pontos positivos da reforma, obviamente, deve se ressaltar, que um deles é a simplificação do sistema. Eu vejo que nós temos um sistema de IVA no Brasil. O problema é que nós temos 5 IVAs, ou 4, melhor dizendo: ICMS, IPI, PIS, COFINS. Todos eles são, de uma forma geral, para as empresas que estão no lucro real, são pelo regime não cumulativo, quer dizer, uma espécie de IVA. Mas há uma enormidade de legislações que tratam de cada um desses tributos, que tornam o sistema impossível de gerir. Então, a simplificação com isso é um ponto positivo, obviamente. A tributação do valor agregado é o que já existe hoje em boa parte em relação ao PIS, COFINS, ICMS e IPI, vai ser ampliado. O que se apregoa é que vai haver que isso vai ser ampliado, esse sistema de tributação sobre o valor agregado. E outro ponto é a informação ao consumidor de quanto ele está pagando de imposto, porque hoje o imposto é calculado por dentro, o contribuinte não tem noção do quanto está pagando. Em relação às alíquotas em si, vou voltar, outro ponto, os pontos positivos de fatos são o mesmo fator gerador, mesma base de cálculo, mesma hipótese de incidência, sujeitos passivos, imunidades e tudo mais. Quer dizer, todos os tributos teriam as mesmas bases e para cálculo dos tributos, o que facilita sobremaneira. E a ampliação da base tributária, da base de incidência, é outro aspecto também a se ressaltar. Porém, os lobbies, como bem referiu o Luigi, e também o Paulo, têm feito com que muitos tratamentos diferenciados estão sendo criados. Isso, no fundo, torna o sistema um pouco complexo também. A tributação
a chamada tributação sobre o consumo, na realidade, ela não existe de fato, né, no novo sistema. Continuamos tributando a produção. Todas as etapas da produção são tributadas sobre o valor agregado em cada um. Mas há uma necessidade de desembolso de caixa, de dinheiro, pela indústria para pagar o imposto do passado, das etapas anteriores. Isso vai sendo acumulado e ela vai pagando. O que há, na realidade, é a destinação do imposto para o estado de consumo. Eu não vejo que tem uma tributação sobre o consumo. O sistema de tributação sobre o consumo é mais ou menos os Estados Unidos, que estabelece que cobra uma vez na venda do produto ao consumidor final, ele cobra. Isso é uma tributação sobre o consumo. Aqui, nós temos tributação em diversas etapas do processo entre a produção e a circulação, que um comitê gestor, que deve ser criado, e isso vai demandar muito recurso para isso, vai destinar o recurso para o estado de destino, ou estado de consumo. Então, é uma tributação destinada ao estado de consumo, mas não uma tributação sobre o consumo. O sistema, um e outro, me parece que eles não casam muito bem. Em relação às alíquotas, tem se falado, e as alíquotas que se prevê são alíquotas efetivamente bastante altas. Mas, se nós analisarmos as alíquotas vigentes hoje, a gente vê que não está muito distante. Obviamente que hoje a gente tem uma quantidade de tratamentos diferenciados mais do que a proposta de reforma está trazendo. Hoje, uma empresa comercial ou industrial que está no lucro real, ela paga uma alíquota nominal das mercadorias em geral, de 31,85%. Essa a alíquota nominal é 27%, 25%, mas a alíquota efetiva, considerando o que é calculado por dentro, ela chega a 31,85%, ou seja, 18% de ICMS, que vai a 21,95%, o cálculo por dentro. O PIS é 1,65%, vai a 1,68%, o cálculo por dentro. A COFINS, 7,60%, vai a 8,22%, no sistema de cálculo. As empresas que estão no lucro presumido hoje, elas têm uma alíquota global um pouco menor, mas tem o fato de ser cumulativo o PIS e a COFINS. Então, elas são não cumulativas no ICMS, eventualmente, mas são cumulativas em relação ao PIS e COFINS. Isso é uma soma que a gente não sabe quanto chega, porque depende de quantas etapas desse processo existe, quanto foi pago anteriormente. Então, isso... tá. E não estou considerando aqui o IPI em alguns produtos que, por exemplo, a embalagem de plástico tem 15% de IPI, que acresce a essas alíquotas. Então, hoje é bastante alta são bastante altas essas alíquotas. Tá certo. São bastante altas as alíquotas do ICMS. O que o sistema busca, e essa era a ideia inicial, é uniformizar essas alíquotas para as diversas atividades, beneficiando algumas atividades que são necessário que se faça isso. Mas nós temos, de fato, um período de transição que vai ser muito grande, que vamos ter que conviver com dois sistemas, e isso é um problema, de fato. Temos outra situação, que a reforma efetiva vai ser decorrente das leis complementares que devem ser aprovadas. Então, como eu mencionei ao início, há uma desconfiança do legislativo. Não há uma crença que o legislativo vá, de fato, trabalhar no sentido de atender a expectativa a respeito disso, a respeito da regulamentação. A gente tem hoje uma situação de guerra fiscal
que o sistema busca, a partir de 2020, 2032, quando entrar em vigor o novo sistema, a guerra fiscal, em princípio, deixa de ter efeito, porque a tributação muda da produção para o consumo, então os incentivos que são concedidos hoje, eles deixam de ser relevantes. E há uma previsão da criação do Fundo de Compensação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para compensar isso, que também o valor tem estimativa, mas não se tem o determinado valor e como vai ser pago. E, por último, não foi falado ainda, o imposto seletivo, que vai tributar alguns itens de consumo prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, mas não há uma indicação se esse tributo vai ser também não cumulativo, se o valor pago vai ser compensado e como isso como vai ser regulado essa parte. Então, são pontos de atenção e que vão depender todos da lei complementar, obviamente, das leis complementares. É isso. Depois, nas perguntas, a gente pode voltar a algum tema. Obrigado. Muito legal, Gilson. Percival, cadê você? Estou aqui. 10 minutinhos. Vamos lá. Tá certo, então. Bom, eu acho que concordo com os meus companheiros aí, que eu acho que a reforma foi positiva, porque lembrem-se disso, há mais de 40 anos que esse vai e volta e todo mundo dizia que era impossível, parecia impossível mesmo. Enfim, saiu, foi uma vitória da democracia, porque eu nunca imaginei, no meio de tantos interesses econômicos, que a gente conseguiria fazer uma reforma. Eu acho que ela simplifica as atividades da empresa, isso vai ajudar muito. Ela ajuda na distribuição de renda, seja pelos regimes especiais dos polidos, seja pelo cashback, que vai se tornar uma realidade. Esses regimes especiais também, eu acho que foi uma coisa, parte dele foi bem direcionada, porque nós temos que cuidar da educação, de saúde, enfim, isso me parece que vai existir. E principalmente com essa simplificação, eu acho que nós vamos economizar uma fortuna no judiciário, né? Todo mundo sabe que o governo federal tem judicializado o equivalente a uma arrecadação dele durante um ano, né? São trilhões de reais. E me parece que vai haver, apesar do que o Luigi falou, ele parece mais pessimista, eu acho que vai haver uma redução da litigiosidade no judiciário. E eu falo por um ângulo que também as pessoas não têm falado. Isso vai beneficiar muito aqueles que não estão no judiciário para litigar por questões tributárias, né? Então, se diminuir o uso do judiciário em questões tributárias, facilita os milhões de brasileiros que estão na justiça querendo obter seus direitos e não conseguem, porque o judiciário é todo empaturrado. 20% pelo menos das ações são fiscais. Acho que quem perde é o setor de serviços. O setor de serviços, ele talvez por não ter a mesma longevidade aí da indústria, por não ter tido a mesma força do agro, ele não conseguiu emplacar suas reivindicações e a gente está meio temeroso sobre o que vai acontecer. Eu mesmo fui beneficiado de um lado, porque bares e restaurantes estão no regime especial e no final também lembraram dos táxis, mas não lembraram os advogados, os profissionais liberais que conseguiram lá entrar no regime de benefícios. E eu temo, por outro lado, eu também concordo com o Luiz, a questão da folha, né? Esse é o grande problema, é o que, nessas correções de rumo, a gente tem que ver como é que vai para desonerar a folha e aumentar o número de empregos. Se bem que, a longo prazo, eu acho que o emprego vai ser reduzido, não tem outro jeito, porque a tecnologia vai evoluir, reduzir emprego, e a gente já tem que pensar numa forma de distribuir a renda do produzido e comercializado
através dessas Bolsa Família, outras fórmulas que não sejam a do mercado. Quem tem dinheiro vai lá e compra. Ninguém vai produzir e vender se não tiver mercado. Se não vender, não produz, não tem produção. E aí a produção para. Uma discussão mais aprofundada. Eu temo, por outro lado, que os governos estaduais, municipais, mesmo federal, agora vão querer tocar em outros lugares para ter um equilíbrio. O federal, para não ter um IVA muito alto aí, em alguns setores que não foram beneficiados. O municipal, para mim, o IPTU é um assalto, né? E eles vão continuar com liberdade para aumentar. O estadual já fala em aumentar o ICMS, e há diversas outras fórmulas aí, tipo taxas administrativas, aumento do judiciário, como aconteceu em São Paulo, um aumento fabuloso aí, que a mídia não diz muito pouca coisa. Enfim, tem muita coisa aí que as pessoas não veem, mas são taxas. Eu vejo no setor de bar e restaurante, por exemplo, tem mais de 20 leis onerosas que muitas vezes não entram nessa contabilidade aí que é feita, mas deveria, porque é um custo, mais de 20, seguramente mais de 30. Se for contar a cadeira para o gordo, o cardápio do cego, a cadeira, não sei o que, do deficiente e tal, tem mais de 30 elementos de custo, e que tem sobre transporte público, tem sobre farmácia, que são as porcariadas das câmaras municipais, assembleias, que ninguém leva em conta. Então, eu acho, por último, queria fazer uma consideração, que se não foi melhor, a culpa é do empresariado. O empresariado brasileiro ainda não tem maturidade, pelo jeito, para pensar no país, em vez de pensar só no seu setor, em só fazer lobby. Eu, por diversas vezes, em alguns lugares, no setor de serviço, tentando falar sobre aspectos positivos, você é praticamente quase linchado, né? Porque, olha, se não vai beneficiar o nosso setor, não pode ser positivo. Mas eu acho que as forças econômicas dentro do mercado vão se recompor, esses custos para um setor ou outro acabam sendo repassados, é algo também que eu vejo muito pouco se falar, mas eu não vejo como isso. As pessoas não podem deixar de ter, por exemplo, serviço de limpeza, terceirizados e tal. E se isso vai custar muito, uma hora isso tem que se equilibrar com o mercado, tem que ser passado por preço da mercadoria. Então, acho que o empresariado, em vez de se unir por uma reforma pelo país, cada setor se uniu pelos seus próprios benefícios. Mas, noves fora, fazer isso num país tão complicado e democraticamente, para mim, é notável. Obrigado. Bacana, o Percival até economizou 1 minuto e meio aqui. Então, O Lívio pediu para fazer umas considerações, e eu já vou só adiantar 2 primeiras perguntinhas aqui que eu anotei para depois da fala do Lívio. Luiz, Luigi, posso dar um avisinho rápido, que o Paulo já está quase saindo? claro. 2 avisos que são gerais, mas especiais também para o Paulo. A gente tem 2 eventos importantes nos próximos dias. Dia 30/11, a Luciana Quinalha Quintão, sugestão de Mário Ernesto, vai falar um bate-papo como esse sobre o banco de alimentos, que ela conduz e que vai muito bem, e que tem seu DNA ligado ao PNBE, né, Mário? E dia 7/12, Paulo, para reservar já o seu horário de noturno da pizza de final de ano, que vai ter a presença do seu querido e nosso querido Oded Grajev, falando de como é que está indo o projeto dele. Isso foi uma vitória grande, a gente está muito contente de ter topado. Obrigado, Luiz, e desculpe aí a interrupção. Não, imagina, Fábio. Não, só 2 tópicos aqui que eu acho que vale a pena aprofundar um pouquinho, depois todo mundo vai colocar. Um é sobre a desoneração da folha, porque parece que vai ter muita necessidade de se fazer alguma coisa nesse sentido. Tem essa linha que o Luigi vem defendendo, mas seria legal saber se tem outras linhas também, como é que ele enxerga e os demais enxergam essa discussão. E a outra coisa que me ficou, aí, Gilson, vai haver a convivência dos 2 sistemas, né?
Para as empresas, o que significa essa convivência? Né? Significa trabalhar em paralelo com as duas? Mas primeiro vou passar para o Lívio e depois devolvo para vocês, tá? Lívio. Ok. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentar os painelistas, parabéns a todos que fizeram uma brilhante exposição, mas eu só queria fazer um comentário sobre um evento que eu participei ontem na Amichan, especialmente a Luigi, onde tinham empresários de todos os setores e eu ia fazer uma palestra, fiz a palestra sobre sustentabilidade, dimensões ESGs, impactando as organizações, mas antes de mim, a palestra foi sobre reforma tributária com Bernardo Api. E foi muito interessante que ele fez toda a exposição, uma plateia gigante e especial que podia dissecar tudo o que ele estava abordando, com várias dificuldades até de entendimento, diante de tudo que a gente já ouviu, já discutiu. E a questão da desoneração da folha, ninguém abordou. Até que eu levantei um pouquinho a mão lá e coloquei esse debate, e ele foi enfático em dizer sobre os 17 setores que foi aprovado na Câmara, mas ninguém se aprofundou mais. E o que me chamou a atenção, e essa observação que eu queria deixar aqui para o grupo, é que estavam todos extremamente assim subordinados, indignados, mas ninguém ofereceu resistência, tendo em vista aquela observação, bom, a coisa já aconteceu, então já foi decidida a votação, e todo mundo depois teve a minha palestra e depois houve o coffee break, aí todo mundo falando, mas por que vocês não aproveitaram o momento que o Bernardo Api estava lá e vocês pudessem intervir e dar suas contribuições? Então, eu sinto que o cenário está ainda muito conturbado na perspectiva dos empresários, na dificuldade de conviver com esse regime paralelo por um longo período de tempo, na dificuldade de entender que vai passar pelo Congresso Nacional todas as leis complementares e uma discussão profunda pode acontecer e romper, eventualmente, com o perfil básico da reforma. Então, era só para dizer um pouco do que eu vi ontem, de viva voz e presencialmente num evento, e que essa construção de valor ainda está muito em dúvida por todos os que estavam lá presentes e que representavam uma gama muito grande de empresas e vários setores. Poderia comentar um assunto em cima daquilo que... Claro. Olha, Lívio, primeiro agradecer você levantar o problema da folha de pagamento. Segundo, as pessoas, para mim, nesse momento, parece que estão anestesiadas. Elas tomaram uma injeção de A palavra era essa, eu que não coloquei direito mesmo. É isso aí, foi o que a gente percebeu na hora. É impressionante que no último segundo, nós estamos já nos 45, já está na prorrogação, o cara fica explicando ainda como é que vai funcionar o sistema. Pô. Quer dizer, durante esses anos todos, ele não conseguiu explicar como é que vai funcionar o novo sistema. E continua explicando para todo mundo em qualquer palestra que ele faz. E não falou, garanto para você que ele não falou em nenhuma alíquota, em nenhuma decisão qual vai ser a perspectiva. Que simulações que ele fez para dizer quanto vai valer o pãozinho lá na padaria depois de implantado esse sistema, por exemplo. Como é que você vê as discussões, Luigi, a respeito da desoneração? Quais linhas de discussão? A da Folha, primeiro, hoje vai ser publicado amanhã se os 17 setores foram contemplados ou não, ou foi vetado esse projeto dos 17 setores. Eu venho defendendo isso desde o ano 2000, certo? Isso são 23 anos que estou com a mesma proposta atualizada, que é a desoneração da folha de pagamento. Tanto é verdade, Percival, eu fui o único, acho que, empresário que não pediu nenhuma isenção em nenhum setor nosso. Eu fui lá, falei, não vou pedir nada aqui, só quero um setor, o que vale para todo mundo, inclusive não só para o setor de serviço, que é a desoneração da folha de pagamento, porque nós estamos objetivando empregabilidade. Muito bem.
sem emprego você não tem nada. E eu estou diminuindo a carga tributária exatamente sobre o salário para aumentar a possibilidade de empregar mais gente. Coisa que ninguém está fazendo. Ninguém fala em emprego. O Bernardo Api nunca fala quantos empregos nós vamos ter a mais. Nós, ao longo dos anos, quem sabe a gente vai recuperar 1 milhão de empregos. Ao longo dos anos, pô, se você desonerar a folha de pagamento hoje pelos estudos que a gente fez, em 18 meses a gente emprega mais 1.800.000 pessoas. Está aqui, confirmado, e vai ser confirmado através dos estudos que a gente fez ao longo desse tempo. Então, eu não entendo como é que a gente pode não levantar esse aspecto da desoneração da folha de pagamento. Eles querem fazer isso, sabe quando? Exatamente no momento em que discutiam imposto de renda e tributar os dividendos. Na hora que vai tributar o dividendo, quer trocar a tributação por dividendo pela desoneração da folha de pagamento. Coisa que não é isso que a gente quer. A desoneração da folha de pagamento é muito mais profunda, é tirar todos os impostos para que você possa empregar a pessoa do jeito que for você quiser e não precisa pagar imposto sobre o salário da pessoa. Seria uma desoneração total da folha. E seria mais liberdade, inclusive, de contratar do jeito que você quer e da maneira como você quer. Se hoje você pagar uma conta de luz ou uma guia do telefone para o teu funcionário, você pode ser multado porque isso é salário indireto e você tem encargo sobre a conta de luz ou a conta do telefone que você pagou para o teu funcionário. Com isso, se você desonerar a folha sobre o salário, isso acaba. Você pode até dar um carro de presente para ele como prêmio de produtividade, produzir sem precisar pagar imposto sobre isso. É muito mais profunda essa minha proposta, não é só simplesmente desonerar. E outra coisa, o assalariado não vai pagar essa conta. Nós estamos diminuindo 3 pontos percentuais do INSS do salário dos funcionários para que, quando ele for sacar o dinheiro do banco, ele vai pagar a CPMF, o 0,74% que nós estamos propondo, mas ele já foi compensado com 3 pontos percentuais a menos do INSS que ele paga todo mês. Então, os 50 milhões de trabalhadores não vão pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta é a sociedade como inteira. É o sonegador, é o ladrão, é a igreja, é a empresa que não produz nada. Qualquer um vai pagar. Inclusive o bandido. E quando vai tirar o dinheiro do banco, ele vai pagar o INSS. O dinheiro dele vai ser carimbado igual. Você pagou, você está irregular com a Previdência. Tem uma pergunta, desculpa te cortar, Luiz. O Paulo, você pode ficar mais um pouquinho com a gente? Você está saindo. Eu vou ter que sair. Eu lamento muito, porque está muito bom esse debate. Mas, infelizmente, minha aula está começando agora. Então, eu preciso sair. É uma pena. Eu gostei demais do debate, de ter participado, mas, infelizmente, eu tenho que dar aula agora. Que bom que você pôde ficar até agora, Paulo. Obrigado, Abraço. pessoal. Um abraço a Tchau. todos e boa Parabéns, continuação. Abraço, Tchau, Paulo. tchau. Obrigado. Obrigado. Bom vê-los. Tchau, Boa tchau. aula. Obrigado. Tchau. Gilson, vou jogar para você aquela parte de como é que, do lado das empresas, significa conviver com 2 sistemas. E aí tem uma pergunta já do Fábio, que é: a propriedade é muito pouco taxada no Brasil. Se isso também vai ficar para depois. Tá certo. Bom, em relação à transição, de fato, é um ponto que preocupa. A CBS, ou a Contribuição sobre Bens e Serviços, é mais simples, na realidade, porque está se prevendo que, a partir de 2026, as empresas paguem uma alíquota a título de CBS, que é compensado com o valor do PIS e COFINS. Então, vai ter que continuar apurando o PIS e a COFINS e vai calcular também e pagar a CBS com uma alíquota de 0,9, ou 1 ou 0,9, agora não estou bem lembrado. Mas esse valor vai ser compensado ou vai ser restituído depois no trimestre ou depois de 90 dias, alguma coisa assim. A partir de 2027, o PIS e a COFINS deixam de existir. Então, vai ser somente a CBS. Em relação ao ICMS, é que a situação é mais crítica. Há uma previsão de ter um pagamento a partir de 2026 até 2028
como um período, chamo de um período de testes com alíquota baixa, para ver como o sistema se comporta. A partir de 2028 até 2023, a alíquota do ISS e do ICMS seriam reduzidos gradativamente à razão de 1/10 por ano. Só para mim não está claro como vai ser, a que velocidade vai ser instituído o IBS, em substituição a esse percentual de redução das alíquotas ICMS e ISS. A partir de 2033, melhor, o ICMS e o ISS deixam de existir e só teríamos o IBS. Então, há uma situação ainda bastante nebulosa, me parece, em relação a isso. No que tange a propriedade, a reforma traz algumas mudanças em relação ao IPVA, que, no meu modo de ver, veículo automotor inclui barcos e aviões, que são automotores, mas no entendimento do Supremo, não. E se prevê que, de forma clara, que ocorra a tributação também desses bens. Em relação ao IPTU, tem uma previsão de as prefeituras definirem o valor do imóvel de tributário, mas isso praticamente hoje já existe em todo o país. E também em relação ao imposto de transmissão, causa-mortes e doações, o chamado ITCD, ou ITCMD, também há uma previsão de alteração na tributação. Estabelecer uma progressividade na cobrança. Muitos estados já adotam a progressividade nisso. Quer dizer, tem isenção até um determinado valor. Aqui em São Paulo, eu acho que é 60 mil por ano a doação que está isenta. Outros estados têm um limite maior, e aí tem algumas faixas de tributação. Então, há uma previsão disso, mas não sei se atende, de fato, ao que está a expectativa em relação a isso. Mas tem a previsão de ajustes. Isso. Obrigado, Gilson. Mário, você está com a mão levantada e eu demorei para ver tua mão. Boa noite a todos. Parabéns ao Gilson, ao Luigi. O Paulo foi embora, mas foram muito interessantes as palestras. Eu acho que o que está acontecendo aqui no Brasil é que a indústria financiou um estudo importante daquele instituto que foi criado pelo Bernard Tapie, que visava basicamente ajudar a reindustrialização do Brasil. Então, nessa primeira etapa, nós tivemos aí uma modificação no imposto sobre produção, circulação e consumo. É um imposto que incide sobre três aspectos. Hoje nós temos um imposto específico sobre produção, o IPI, temos um imposto sobre circulação de mercadorias, que inclui o consumo. Esses três impostos vão virar um. Mas isso é um pedacinho da reforma, né? O Gilson abordou agora dois outros aspectos, que é o aspecto sobre a propriedade, né? Teoricamente, eu não sou especialista no ramo, mas teoricamente você tributa três coisas, né? O consumo, a renda e a propriedade, né? Então, nós estamos aqui com 1/3 da reforma. Esses outros 2/3 não estão contemplados. Além disso, hoje, o maior problema, como o Luigi destacou, é o problema previdenciário. Nós temos tido aí alguns estudos mostrando que a nossa previdência vai estourar, porque esse sistema atual de financiamento não possibilita pagar no futuro as pensões e aposentadorias das pessoas. Cada vez tem mais velho, eu sou um exemplo, e cada vez tem menos jovens. Nós chegamos a ter 6 jovens para
um velho contribuindo na Previdência Social. Nós estamos com 2-1, se é que já não caiu para baixo de 2. Então, vai faltar dinheiro para pagar a aposentadoria e pensão no futuro. Esse é um aspecto que eu acho que ficou ainda a ser discutido, né? Como é que financia a aposentadoria e pensão, que hoje funciona por esse sistema que o Luiz critica e quer substituir, né? Essa é uma reforma que não foi tratada até agora. E um outro aspecto que me parece muito importante, eu hoje sou apenas um consultor, tenho ainda a empresa, mas havia duas coisas que me incomodavam muito como empresário, né? A primeira é as chamadas obrigações acessórias, né? Eu me lembro que, durante um tempo, a editora que eu tinha, que o Hamilton foi embora, mas a editora que eu tinha que fazer a declaração do ICMS todo mês, dizendo que era isenta do ICMS. Era uma idiotice, mas era obrigatório fazer, senão está sujeito a multa por falta de declaração. Isso aí caiu. Mas existe uma porção de outras obrigações acessórias que ainda não foram revogadas. E além das obrigações acessórias, nós temos o problema que o festival levantou em relação à justiça e também aos bares e restaurantes, que é o problema das taxas, né? Taxa é um tributo também, né? Não faz parte do imposto, mas é um tributo também que a gente paga ao Estado. Então, é preciso que a reforma mexa também com esse negócio de taxa. As secretarias da Fazenda, estaduais e municipais, estabelecem taxas e formas de cobrança dessas taxas por sua conta, e os empresários que paguem. Então, eu acho que essa reunião aqui vai permitir que o PNBE emita uma opinião sobre a reforma tributária, destacando os pontos positivos que foram destacados e destacando o que está faltando aí para a gente ter um sistema mais eficaz, realmente, e mais independente. Vou colocar mais uma pergunta aqui. Silvano, vai lá, Silvano. Abre seu som, Silvano. É uma pergunta mais para Luigi. Como são hoje as pequenas empresas nessas perspectivas? Especialmente estou pensando aquelas que estão chamadas de simples e que estão no setor de serviços. Como vai evoluir essa alíquota para elas? E segunda, essas pessoas, esqueci o nome exato, que trabalham por conta própria. E-mail. Que também, eles estão afetados para essa negociação, porque eles estão 8 milhões, hoje, os e-mails. Não, a reforma não pega deixou de lado, tanto os simples como os bens estão fora da reforma. Agora, nós estamos pedindo um aumento em vez de 4 milhões e 800 para os simples, passar para o dobro disso, para aumentar a possibilidade de salvar um monte de empresas de serviço que hoje vai ser onerada com os 27,5% que estão preconizando. É só que nós temos, a única tábua de salvação. Se bem que o senhor Bernardo Api e companhia Bela estão de olho nisso e querem diminuir essa possibilidade. Tanto é verdade que eles criaram uma alternativa de as pessoas das empresas que estão no Simples se transformarem em empresas do novo sistema, da qual, então, os contratantes de empresas do Simples possam se beneficiar dos 25%, os 27% que, porventura, eles teriam de pagar. Então, forçando para que as empresas não fiquem no Simples para poderem serem contratadas. Essa é uma outra alternativa. O que vai acontecer, por exemplo, praticamente o lucro presumido vai acabar, porque são as maiores empresas da área de serviços que estão no lucro presumido, não estão no Simples. E essas empresas vão ser pressionadas pelos contratantes
para que entre no novo sistema para se beneficiar da compensação dos impostos que vão incidir sobre elas. Por isso, cada vez menos vai ter gente no sistema de lucro presumido, que é um sistema fácil de ser usado, é simples, esse sim é um sistema simples, você paga em função uma alíquota de praticamente 16%, 17% sobre o faturamento e não tem mais problema, inclusive na tua declaração de imposto de renda particular, você coloca os dividendos da tua empresa que você está no lucro presumido, ou no simples. Então, essa é outra alternativa. Vai ter uma pressão cada vez maior sobre esse setor, tanto do simples como do lucro presumido e do MEI, para que isso seja minimizado o máximo possível, para que pudesse as empresas grandes, vamos chamar assim, as contratantes possam se beneficiar e o governo possa arrecadar mais recursos. Olha, então, vai ser simplificado. Não vai ser simplificado. Olha. Vocês vão ter uma surpresa muito grande na hora que começar a operar esse sistema. Para mim, esse sistema vai ser implantado politicamente, exclusivamente. Não tem técnica nenhuma favorável ao desenvolvimento do país. Me desculpe aqueles que pensam o contrário, mas não é um sistema para desenvolver o nosso país. É o país vai voltar para trás. Vai ter tantos questionamentos jurídicos, técnicos, e embolação de solicitações de isenção, etc., que vai chegar um momento que o país vai parar, baixar a porteira e dizer, vamos começar tudo de novo, porque não está dando a solução. E outra coisa que eles não pensaram, nós estamos hoje numa tecnologia de digital, certo? Cada vez mais os grandes movimentações de tributos e financeiros estão na nuvem, não estão atrás de um caminhão ou atrás de uma nota fiscal. Se esse sistema está baseado na nota fiscal, se não tiver nota fiscal, não tem arrecadação. Inclusive, se não pagar o imposto, o cara que deixou de pagar imposto, o próprio vendedor vai ser culpado porque o seu comprador não pagou seu imposto. Quer dizer, é complexo, não é mais... E outra coisa, era para ser um imposto, agora já são 5 impostos, né? O seletivo, o BIS, o IBS, o ICBS e outros mais que virão por aí. Exceções cada vez mais que estão todas nebulosas, que vão ser discutidas pelas leis complementares. Essas leis complementares é a salvação do sistema. Agora, imagine você qual vai ser a pressão no Congresso sobre isenções e sobre essas leis complementares, as alíquotas que vão ser colocadas em cima disso. Outra coisa que vai estar acontecendo, o nosso sistema de governança federativo vai estar em choque. Por quê? Porque nós vamos ter cada vez mais pessoas querendo tributar, tanto os municípios como os governos estaduais vão querer tributar alternativamente. E com isso, em vez de ter um imposto só, vamos ter, quem sabe, milhares de impostos através dessas cobranças que o Mário falou, de taxas ou de impostos efetivamente, porque não acabou a possibilidade de você tributar. Ela continua a possibilidade da indústria, tanto do governo como municipais, podem ter um percentual que possa ser aumentado. É complexo. Olha. Nós estamos anestesiados, tem muita gente anestesiada que está chegando hoje para saber que vai melhorar. É uma venda mais midiática do que técnica, não é uma venda técnica, é uma venda midiática hoje e política. O governo tem que... E não estou falando desse governo por ser de esquerda ou de direita, não é isso que estou dizendo, mas o governo e o anterior também precisava fazer alguma coisa sobre a reforma e colocou isso no ar. Mas do jeito que está, realmente vai ser... Nós vamos voltar para trás em vez de ir para frente. Desculpe falar isso, mas pode ser que eu esteja totalmente errado. Espero que esteja, mas... E se não tiver desoneração da folha de pagamento, sim, isso vai ser um problema seríssimo para que essa reforma vá para frente. Quem quer fazer alguma colocação? Eu. Então vai, Fátima, não vi sua mãozinha. Eu não sou nenhuma especialista em tributária, mas já trabalhei muito com isso. Eu acho assim, duas coisas que eu queria colocar. Uma é que, bom, do jeito que estava, eu acho que não era bom ficar, né? Pode ser que a gente não conseguiu o que a gente desejava, mas eu acho que
é impossível ficar como está. O segundo ponto é que o Luigi acabou de mencionar, e eu queria mencionar antes, é que nós estamos mudando a nossa economia, certo? Estamos passando tudo para digital, tudo vai se tornar serviço, a parte industrial vai ser toda mecanizada, robotizada. Então, isso não é um problema brasileiro, é um problema mundial de saber como daqui para frente nós vamos, primeiro, distribuir renda, porque não vai ter emprego para todo mundo, e nós vamos ter que aceitar distribuir renda, porque nem todo mundo vai trabalhar. E como a gente vai tributar essas coisas internacionais, porque não existe mais tributo nacional, porque o serviço está aqui, sendo fornecido aqui, mas a máquina está lá na China, nos Estados Unidos. Então, isso é um problema, vamos dizer, mundial que tem que ser estudado e tem que ser. Nós vamos ter que ter outras mudanças, né? Então, o que eu acho é que o positivo, fora a simplificação, foi um movimento que nós fizemos nós estamos falando, a sociedade está falando sobre impostos, e é um primeiro passo, né? Nós nos movemos. Agora, nós vamos ter que ter outros passos daqui para frente de melhora e de entender esse novo mundo e como é que nós vamos taxar as coisas, né, de uma forma diferente e que talvez sejam taxas mundiais, né? Não sejam taxas mais nacionais nem municipais, não vai fazer mais sentido esse tipo de coisa. Então, era isso que eu queria falar. Primeiro, que eu sou muito, desculpe, Luigi, sou muito positiva em relação a gente ter dado esse primeiro passo. Eu acho que o Brasil precisava debater isso, e o que está acontecendo aqui nós estamos debatendo, e que isso é só um primeiro passo. Só queria te complementar. Nós não debatemos isso, esse é o problema. O debate foi cristalizado em um grupinho só para debater. Quando eram chamadas as pessoas para debater mais amplamente, eles não aceitavam, era sempre que discutia. Então, nós não abrimos o debate durante esses anos todos que falam que nós estamos discutindo isso. No Congresso Nacional, não era permitido aceitar o convite se não fosse a favor do processo e do sistema que estava sendo apresentado. Uhum. Não, mas a partir de agora nós vamos debater, porque eu acho que a partir de agora a gente vai ver o que isso vai afetar cada um de nós e vai provocar o debate. Então, é isso que eu acho. Isso é só um comecinho de uma grande reforma que nós vamos ter que fazer, não só brasileira, como mundial, por essas questões que você falou, Luiz. Acho que uma coisa interessante que aconteceu, eu vi esses dias, que talvez abra uma frente de discussão aí entre segmentos ou entre empresas do mesmo segmento. Vocês devem ter visto queriam prorrogar um subsídio grande dado a Stellantis, acho que na Bahia, alguma coisa assim, e as outras automobilísticas caíram matando, né? Então, dentro do mesmo segmento começa a quebrar um pouco as coisas e ter contrapressões dentro do mesmo segmento. Eu acho que isso talvez aconteça, né, Fátima, à medida que vão enxergar, porque eu acho que, como o Olívio falou, o Luiz falou, está todo mundo anestesiado, porque ninguém está entendendo profundamente o que vai acontecer, não tem alíquotas claras. Da tributação atual também é uma cascata que você enxerga a parte dela, mas não enxerga o peso total de tudo que está ali, né? E então acho que tem muita energia para gastar ainda para frente, não acha, Luiz? Olha, não tem muita energia, não, porque para mim já foi feito político. O acordo político foi feito para passar a PEC. A PEC, inclusive, não pode ser questionada pelo presidente da República. A PEC é PEC. Ela não pode tirar. O presidente da República não pode fazer nada. Depois que foi aprovada a PEC no Congresso, é PEC. Só vai as leis complementares que vão ser sancionadas em função da PEC. Para você tirar algum benefício, algum desses segmentos que foi beneficiado, você tem que fazer uma nova PEC para mexer nisso. Sim, porque as alíquotas vão ser definidas pela lei complementar. Tá.
eles estão dizendo que vão ser melhorados em 30% a 40% a menos, etc. Então, lá está estabelecido como é que vai ser esse benefício. Não sou nada contra, por exemplo, você fazer um benefício para a saúde e para coisa, mas se você fizer isso aí, para todos os outros setores, todo mundo vai querer isonomia depois. Vai pedir isonomia e isso. Por que um setor que tem que ser beneficiado e eu não, que estou na mesma faixa, por exemplo, de capacidade técnica ou na mesma situação econômica? O princípio da isonomia, acho que o Percival, que é constitucionalista, pode até explicar melhor do que eu isso. O Mário queria falar? Mário? Ou já foi? Eu só respondendo aqui, o Wander está sugerindo que a gente apresente a posição do PNBE depois de um seminário sobre a tributação. Eu acho que esse ano não dá mais para fazer esse seminário. Então, minha sugestão é que a gente solte um manifesto, pode não ser muito enfático, mas ressaltando os pontos que nós achamos favoráveis e também os pontos que a gente acha negativos, e depois a gente aperfeiçoa essa declaração, porque o ano vai terminar. Fala, Eu Wander. queria esclarecer o que eu escrevi aqui é o seguinte: o que eu estou propondo não é que se faça um outro seminário, é considerar essa reunião de hoje como um seminário que vai resultar nas recomendações que nós vamos dar. A palavra seminário está entrando aí para dar força ao comunicado. Assim, o BNBE, em um seminário organizado sobre Ok. reforma tributária, Uhum. etc., 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 Uhum. segue-se o cortejo. Concordam? Perfeito. A gente Perfeito. desde já propõe de fazer um texto básico que terá o crivo de Luigi, Percival, Gilson e Paulo, antes da gente divulgar esse material, né? Bacana. Gente, mais considerações, perguntas? Gente, eu vou ter que sair, viu? Tenho que Está acabando, fazer as Percival, já estamos no atividades. final. Já estamos no horário, olha. É. Uhum. Nós somos britânicos aqui. É. Então, Talvez uma última muito bom. palavra de cada um dos palestrantes, Luiz? Acho que um encerramento pela mesma. O Paulo saiu, então depois Luigi. Olha, eu agradeço a participação, acho que foi importantíssimo, foi bastante didática, acho que as questões que foram colocadas aqui, e continuamos, eu particularmente acho que, apesar da necessidade da reforma tributária, dessa reforma, não vai ser uma reforma positiva, mas sim uma reforma muito mais... Eu sou otimista, viu, Fátima? Não sou pessimista, não. Imagine se eu fosse pessimista, mas eu acho que nesse momento estamos indo para trás e não para frente. E nós estamos esquecendo exatamente do principal, que a economia não está mais atrás de um caminhão com uma nota fiscal. Nós estamos hoje numa economia digital e na nuvem. E hoje nós sabemos onde estão sendo feitos os serviços e o que está sendo acontecendo. Então, nós estamos baseados num sistema totalmente arcaico, baseado na nota fiscal. Wilson, suas palavras finais. A única coisa só que eu quero complementar é que nós temos a proposta de aumentar a base do financiamento da Previdência, exatamente através do meu sistema de exoneração da folha de venda como uma contribuição à sustentação financeira. Você alarga e você cada mais sem aumentar o imposto. Tudo bem. Bom, mais uma vez, obrigado a todos por debaterem e me ouvirem também. Eu vejo que essa questão da tributação, principalmente dos capitais, que giram no mundo de uma forma mais volátil hoje do que em outros tempos, é um debate que se vê no mundo todo, né? Não é só no Brasil. E me parece que tem um receio de encampar a ideia que o Luigi está colocando de uma tributação sobre a movimentação desses capitais, porque
Me parece que, mesmo que a gente, na verdade, tem uma tributação isonômica para pessoas diferentes, isso pode ser um problema, mas eu acho que é um ponto que vai ter que vir a análise para contemplar essas questões, principalmente do trabalho, da previdência social e de taxar capitais que não circulam produtivamente em determinados países. Mas eu acho que a reforma como está é o que nós conseguimos para hoje. Então, eu acho que temos que trabalhar para que ela seja aprovada e na legislação complementar seja aperfeiçoada. Muito obrigado mais uma vez. Percival? Eu vou nessa mesma linha. Eu acho que tem que fazer correções de rumo, eu acho que tem que ir atrás do que o próprio Luigi citou, igreja, criminalidade, eu citaria também artigos de luxo, grandes fortunas, herança, isso que o Gilson citou, movimentações de capitais, alguns aperfeiçoamentos. Eu, por exemplo, eu estava discutindo a questão do deficiente, o carro para o deficiente. Por que um sujeito milionário tem que ter um desconto para comprar um carro de deficiente? Ele é deficiente milionário, então não deveria. Então, eu acho que fazendo correções de rumo, a gente pode chegar lá. A principal é realmente a desoneração da folha e alguma forma mais simples de recolher isso na outra ponta. Só isso. Muito legal, gente. Bacana, aprendi para chuchu aqui. Fábio, se fecha? Eu acho que estamos no momento certo, no tema certo, da forma bacana, inteligente do PNB de fazer as coisas. Saímos, inclusive, desse debate com uma provável manifestação nossa, né? E não posso deixar de convidar todos para estar aqui dia 30, aqui no PNB também, no nosso web na semana que vem, com a Luciana, que tem muito a ver com o que a gente faz, um projeto bárbaro, né? Que é o Banco de Alimentos, e deixar reservado dia 7 para a nossa pizza, já com presença do Oded. A gente já vai definir rapidinho o local, vai ser uma pizza, numa pizzaria, por incrível que pareça.